O que quis Davi pedir a Deus quando fez essa oração? Registrada no Salmo 51, versículo 8. Purifica-me com esopo. Por ser um arbusto cujas folhas absorvem bem líquidos, o esopo era amarrado em forma de molho e utilizado como uma espécie de brocha, de vassoura. Muitos textos bíblicos mostram o uso do esopo, por exemplo, no Êxodo, ele aparece lá sendo usado como uma espécie de brocha, né, de uma brocha mesmo, essas brochas de pintar, para ungir as vergas das portas das casas dos israelitas, para o anjo destruidor não entrar e não matar os primogênitos israelitas. Mas Davi fez menção do esopo no sentido cerimonial, de cura da lepra. O leproso era declarado limpo após uma série de ordenamentos de Deus, registrado em Levíticos 4, você vai ver lá. E entre eles estava o aspergir sangue sobre o leproso. Assim, o leproso era declarado limpo, curado. Bom, após sua queda com Batseba, Davi percebeu que seu problema era maior que aquele pecado. E que aquele pecado foi apenas uma ferida externa de uma doença gravíssima que o havia infectado. Davi se viu doente. Por isso, além de pedir perdão, de reconhecer seu pecado e o tormento que este o causava todos os dias, ele pediu a cura. Ele percebeu a gravidade do seu mal. E sua convicção de pecado era tão profunda que era semelhante à dor de ossos quebrados. Purifica-me com esopo, ou seja, cura-me dessa doença, foi a oração de Davi. A doença era o orgulho. Pensar que podia seguir bem sem fazer aquilo para o qual foi ungido por Deus para fazer. Os reis estavam na guerra. Davi estava passeando no palácio real. Ele deixou de obedecer e, pior, passeava. Estava confiante em sua própria provisão e sustento, mesmo deixando a missão de lado, a sua missão. É nesse Salmo 51 que Davi reconheceu o que ele é, o quanto sua natureza é fraca e má, e que só Deus o salvaria dela, se ele cumprisse a missão para a qual Davi fora ungido. A maioria das pessoas nem percebe, mas quando deixam de fazer o que foram chamadas para fazer, começam a manifestar os traços violentos e maus da velha natureza, tal como Davi. Davi reconheceu, mas a maioria não consegue reconhecer. A maioria começa a culpar os outros pelos próprios fracassos e culpam até Deus e sua igreja, ou se justificam de alguma forma. Isto é, a podridão do velho homem ainda vivo. Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Paulo ouviu isso de Jesus e relata isso em Atos 26:14. Resistir ao chamado é fazer mal a si mesmo. Fazer resistência ao dever é trazer sofrimentos sobre si. É hora de voltar. É hora de fazer o que por Deus fomos chamados para fazer.